Eu estou me sentindo muito feliz com o que eu estou assistindo aqui hoje para o movimento de luta de pessoas com deficiência. Aqui eu faço parte há 30 anos e finalmente a gente foi ouvido, né, conselheiro Cristiano? Então, por favor, que seja feita a anotação, o gestor do Complexo Regulador, o gestor do CISEG, do Serviço Social e da SEMA, para que seja definida essa recomendação e que eles criem um cronograma para efetivamente construir um documento que saia do papel e isso se transforme realmente numa coisa verdadeira, que haja sinalização de urgência na tramitação dos processos que envolvem as pessoas com deficiência. Muito obrigado. Senhor Ronaldo, recomendação. Recomendação de número 001/2020, de 25 de agosto de 2020. Recomenda a construção de um instrumento legal que visa garantir prioridade aos serviços de marcação de consultas e exame para as pessoas com deficiência, PCD, junto ao Complexo Regularizador do Amazonas. Considerando a Lei Federal de número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, regulamentada pela Lei de número 12.008, de 29 de julho de 2009, em seu artigo 69A, inciso 2. Considerando a resolução do STF de número 408, de 21 de agosto de 2009, artigo 1, que diz: no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dar-se prioridade na tramitação, no processamento, no julgamento e nos demais procedimentos dos efeitos jurídicos em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 70 anos, ou que seja portadora de doenças graves. Considerando a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, considerando a portaria de número 793, de 24 de abril de 2012, que institui a rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando a lei de número 241, de 31 de março de 2015, que consolida a legalização relativa à pessoa com deficiência no estado do Amazonas. Considerando que o sistema público disponibiliza pelo Ministério da Saúde a estados e municípios para apoiar as atividades dos complexos reguladores e o CISREG, desenvolvido em 2001 pela Secretaria de Atenção à Saúde em parceria com o DataSUS. Considerando que o sistema foi desenvolvido, considerando a necessidade de estabelecer uma política nacional de regularização assistencial para apoiar os gestores na função de regulação do processo, do acesso, considerando que o sistema é composto de 3 módulos: ambulatorial, marcação de consultas e exames especializados, internação hospitalar e autorização de procedimentos de alta complexidade e custos, APAC, considerando que o CISREG tem como objetivos a sistematização de algumas funções reguladoras, porém não apresenta objetivos para sistematizar os serviços essenciais à pessoa com deficiência.
considerando que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que em interação com uma ou mais barras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Considerando a urgência na análise do complexo regularizador do Amazonas, a fim de verificar a possibilidade de incluir a prioridade como demanda imediatamente transversalizada junto ao Serviço Social, SES-AINE, ao componente especializado do Assistência Farmacêutica, CEAF-AINE, e à Central de Medicamento do Estado do Amazonas, CEMA, considerando a necessidade de capacitação dos operadores a partir do gestor, com o objetivo de sinalizar a prioridade, identificando a existência do tipo de deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla, considerando que a Comissão Técnica de Comunicação, Informação e Educação Permanente se disponibiliza a capacitar os operadores, construindo junto com as associações e representações de movimentos que representam uma grande parcela da sociedade, com mais de 86 mil pessoas com deficiência. Considerando aqui o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Censo Demográfico de 2010, considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 27.176 pessoas com deficiência visual no ano de 2010, considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gêneros divulgou 8.524 pessoas com deficiência auditiva em 2010, considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 18.150 pessoas com deficiência motora no ano de 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 932 pessoas com deficiência mental e intelectual no ano de 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 12.472 com menos ou mais deficiências investigadas no grau severo ou deficiente mental e intelectual no ano de 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 8.539 pessoas com deficiência visual severa no ano de 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 1.693 pessoas com deficiências auditiva severa no ano de 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Gênero divulgou 6.515 pessoas com deficiência motora severa em 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 1.348 pessoas com pelo menos ou mais das deficiências investigadas por frequência à escola, de 6 a 14 anos, no ano de 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 709 pessoas com deficiência visual por frequência à escola, de 6 a 14 anos de 2010. Considerando que a Pesquisa Nacional de Informação de Gênero divulgou 285 pessoas com deficiência auditiva por frequência à escola, de 6 a 14 anos no ano de 2010. Recomenda do Pleno do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas ao Complexo Regulador do Amazonas que apresente com a maior brevidade possível um instrumento legal que visa garantir prioridade aos serviços de marcação de consultas, exames, com vistas à sinalização de prioridade máxima para PCD,
e o operador do sistema seja notificado imediatamente sobre a fluidez na tramitação do processo administrativo em sua demanda diária. Que haja uma revisão em regime de urgência do SIGEG com a observação das especialidades para o PCD, pois trata-se de uma política transversalizada e que, em virtude da crescente demanda de PCD, há a legitimidade de reivindicação por uma resposta do Estado de forma urgente, haja vista e reformulação administrativa possa contemplar essa e que uma das mais vulneráveis e mais sensíveis da classe. Alguém mais quer comentar ou podemos? Duas coisas, senhor presidente. Isso vai ter que botar para votação, né? E no item 1 da recomendação, sugiro uma pequena mudança no texto, porque nós não falamos apenas na prioridade da marcação de consultas, falamos na prioridade da tramitação dos processos. E na tramitação que haja sinalização. Então, aí a minha sugestão é que o texto fique, que apresente com a maior brevidade possível um instrumento legal que visa garantir prioridade ao serviço de marcação de consultas, vírgula, exames e insumos, além da tramitação dos processos com vistas à sinalização de prioridade máxima para a pessoa com deficiência. E aí o texto segue, incluindo essa palavra, a vírgula, incluindo a palavra insumos, porque aí no caso só está falando de consulta e exame, insumos, no caso, fraldas, o colírio, que a gente citou aqui para a pessoa com deficiência visual, e sonda, né, tudo isso é insumo. E também a tramitação. Então, que a gente altere apenas essa inclusão na modificação do texto do item 1 e que isso coloque em votação para publicação. Vanessa, pode abrir o arquivo e incluir a palavra insumos no item 1, por favor. Então, onde tem lá marcação de consultas, pode fazer marcação de consultas, exames, né? Como o arquivo está em PDF, a Mary falou que vai fazer a alteração posterior, tá? Não dá para fazer ali nesse exato momento, mas ela vai fazer posterior. E aí eu acredito que dessa forma não prejudica a votação. Depois só sobe um pouquinho, onde vai falar do público-alvo lá, que é as pessoas com deficiência física. Só para tirar uma dúvida. Tem algum lugar aí? Peraí. Tá. Está contemplando ali. Porque só queria levantar, o conselheiro Ronaldo e o conselheiro Cristiano, que estão sempre à frente, né, dessa bandeira. Quando a gente discute a questão da escolarização, né, das pessoas com deficiência, nós falamos muito em público-alvo, né, da educação especial, que aí entra as pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, né, e autoridade de superdotação. E aí eu queria saber se, com os considerandos, as pessoas com transtorno do desenvolvimento estariam enquadradas também dentro desse processo, porque ali está colocando como deficiência mental / intelectual, porque o autista, por exemplo, não vai entrar como deficiência mental, né? Ele entra como transtorno global do desenvolvimento, né? Ele entraria dentro da intelectual. Se as crianças com autismo, os autistas estariam, crianças com autismo, estariam incluídas dentro dessa preferência também. Não, né? Pois é. Só reforçando aqui, no item da recomendação, lá na primeira página,
tá? Assim, considerando que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, acho que de desenvolvimento entra na mental e intelectual. O autismo, ele é transtorno mental, tá, doutor João? É F84. Intelectual. F84, segundo a classificação internacional de doenças. E DSM-5, segundo o DSM-5, o autismo é deficiência intelectual, não mental. Mudou com a CID-10. Então, eu discordo com relação a isso. Mas, independente do entendimento, é contemplado, eu acredito que é contemplado com a parte de intelectual também. Conselheira Luana, aquele dia na apresentação eu falei sobre a nomenclatura, quanto é importante. Se você escrever uma coisa, você está criando uma política pública, às vezes, para uma coisa diferente do que você quer. Essa discussão mental e intelectual é uma discussão que ela vem de muito tempo, e aqui, nesse item que a senhora leu, ele está fazendo menção ao decreto 6.949, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, decreto 6.949. Este decreto, ele traz esse texto exatamente igual à Lei 13.146. Tanto é que quando ele coloca sensorial, ele está querendo dizer aí cego e surdo, entendeu? O que nós não gostamos, porque sensorial pode dizer muitas outras coisas, mas infelizmente o nosso movimento errou e achou melhor escrever sensorial. Mas nós que trabalhamos na área sabemos que aí se trata de visual e auditiva. Quanto à questão mental e intelectual, também foi discutido que a mental citada no decreto 6.949 e na 1346 se trata da deficiência psiquiátrica, que é a questão da saúde mental, não da ou no caso da doença mental, que discute a questão da saúde mental. E tiraram o autista do bojo da mental para ficar na intelectual, tanto é que conceituaram isso na ONU, na última ratificação desse decreto 6.949, mas que é um motivo de discussão. E para colaborar com isso, para que a gente não fique discutindo sobre isso, eu vou me encarregar de mandar as publicações e as legislações atualizadas, aonde fazem menção a essa divisão de mental e intelectual, para que a gente não fique na dúvida. Me perdoe e contra um ou outro que eu tenho uma consideração muito grande, tanto por você quanto pelo Bardoni, mas, como diz, dessa farinha aí eu já comi muito, né? Estou há 30 anos nessa luta e aí a gente acaba aprendendo um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, aí as altas habilidades é uma questão. E outra coisa, doenças raras. Doenças raras não está aí. Ela não é considerada, porque na natureza de impedimento médio ou longo prazo. Então, é um texto que ele pode ser bem melhor aperfeiçoado e, como você disse, nós podemos aprovar e melhorar o texto dentro daquilo que a legislação determina. Só para fazer uma extensão aí nessa frase que o Ronaldo Nador colocou, que tem que ser melhorado, médio e longo prazo ou irreversível, né? Porque tem doenças que não tem cura, como no caso aqui, o glaucoma, né, que eu tenho, glaucoma, ela é irreversível, mas tem controle, mas não tem cura, compreende? Então, muitas outras deficiências não tem cura, são irreversíveis, não é? Então é importante melhorar esse texto e esse, né?
dar uma extensão para essa frase, médio e longo prazo, tá certo? E dizer também que é importante dizer que, infelizmente, na rede pública e privada, carece de especialidades, por exemplo, como ortopedista, né, na rede do CAIME. Nós não temos ortopedista, oftalmologista, uma vez que essas especialidades são muito exigidas, principalmente quando a pessoa chega numa determinada idade que vai perdendo a audição e a visão. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, parabéns, eu fico feliz em saber que o Conselho está assim, preocupado em ajudar a melhorar as questões da qualidade no atendimento destinado a esse público PCD. Obrigado. Bom, agora outra parte, eu também gostaria de parabenizar o Conselho por trazer essa matéria, né, e a importância disso, como já colocado, né, conselheiro Cristiano, conselheiro Ronaldo, há muito mais tempo frente a essa bandeira. Eu tenho acompanhado um pouco as questões das pessoas com deficiência, né, e transtorno global de desenvolvimento e autodabilidade e superdotação no processo de escolarização. E, inclusive, tem um projeto aprovado pela FAPEAN, uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo em 5 municípios da Calha do Madeira, onde toca diretamente nisso. Porque muitas vezes, para a criança ser aceita dentro do contexto escolar ou para ir para a sala de recurso multifuncional, os professores exigem um laudo médico, e que não deveriam exigir, né? Porque não é obrigatório o laudo médico. Você tendo um laudo pedagógico, já pode ser encaminhado para a sala de recurso. Só que esse laudo normalmente demora 1 ano, isso na capital. Aí você imagina no interior, onde você não tem as especialidades. Então, muitas vezes essa criança ela fica fora desse processo de escolarização por não ter um laudo, né, ou por não ter acesso a uma consulta. Eu acredito que isso possa também vir a contribuir muito nesse processo, dando essa prioridade e acelerando também acelerando o processo. Então, eu gostaria de parabenizar, né, quem fez a propositura e também parabenizar o Conselho por levantar essa bandeira. Só um minuto, quando você está vindo ali, nós vamos já fazer a alteração. Exatamente, o colega falou. Então, era só para seguir o raciocínio aqui do conselheiro Ronaldo André, que precisava melhorar, né? Então, eu acredito que era isso, era colocar o para sempre, que no caso é irreversível, né? Então, médio, longo prazo ou irreversível, né? Que é a doença que não tem cura. Como eu citei, no meu caso, eu tenho glaucoma congênito e ele tem controle, mas não tem cura. Tá certo?
e causa cegueira total. No momento eu tenho parcial, mas aos poucos estou perdendo. Tá certo? Silvana Sapere Maué. Só me preocupa uma questão, que é a questão dessa pauta, é a questão talvez da inconstitucionalidade dela, quando a gente fala na questão da lei, né? Uma vez que eu não sei como é que isso se comporta na questão da prioridade, uma vez que o próprio sistema do CISREG, as chamadas são feitas através daqueles que estão, digamos, aí com mais urgência de atendimento em relação à saúde. Me preocupa essa questão. E a outra que eu acho que o que tem que ser aprofundado e discutido pelo Conselho é a falta de acesso, porque o acesso ao CISREG é um problema que afeta a todos e a todas, independente dos segmentos aqui. Então, afeta o próprio, afeta aquele desse campo. Acho que esse talvez pudesse ser aprofundado aqui pelo Conselho. Eduardo. Bom dia. Na verdade, Marcilana, o intuito é que o PCD ele possa ser visualizado dentro do sistema, porque hoje o sistema não permite isso. Então, quando a gente... Porque eu já operei o CISREG, tá? Então, quando eu fui da estratégia de saúde da família, eu operava. Ele te dá duas opções quando você vai agendar. Ou você manda para o regulador, ou você coloca na fila de espera. Quando você coloca para o regulador, você reporta para o regulador, você vai reportar para um profissional que ele vai ter condições de verificar, de visualizar o histórico do paciente. Então, a gente põe, tipo no rodapé, o porquê você quer essa consulta. Além do que, ele permite classificar se ela é eletiva, se é urgente, se é de emergência. Então, é como se houvesse uma classificação de risco. Só que eu entendo que quando você prioriza o PCD, você vai criar um dispositivo onde eu possa sinalizar que esse usuário ele é portador de uma necessidade especial, que hoje o sistema não nos permite isso. Então, ele entra como um usuário comum, de acordo com a classificação de risco dele, quando é posto ou por regulador, que nos permite justificar o porquê você precisa dessa consulta de forma mais urgente, ou na fila de espera, que vai demandar conforme essa fila vai sendo deslocada, tá? Só complementando o que a Suelen falou, a gente pode dar um exemplo prático disso, né? Então, a ideia aqui do instrumento não é priorizar o PCD em detrimento a outras pessoas, mas sim sinalizar para o sistema para que dentro da classificação de risco, né, aquele que mais necessitar seja contemplado. Vou dar um exemplo. Um paciente PCD que precisa de uma consulta psiquiátrica de doença mental, né, de saúde mental. Em detrimento ou então aquela situação que a Valdenora, né, colocou aqui na reunião passada. Eu vou ter pacientes que estão precisando de atendimento numa determinada especialidade, uma consulta eletiva. Não é uma consulta de urgência, por exemplo, mas eu tenho um PCD que, dependendo da necessidade especial dele, ele deveria ter prioridade em relação àquele outro paciente que está na fila também. Então, eu acredito que dessa forma
fica claro que não é necessariamente uma priorização em relação aos demais, mas sim uma sinalização para a melhor avaliação do regulador em verificar aquele que vai ter a prioridade no atendimento. Mas a conselheira, o item de pauta aqui, o item 4, ele traz aqui, então, que trata da construção de um instrumento legal que visa garantir prioridade aos serviços de marcação de consulta e exame para as pessoas com deficiência. Como é que ficam, por exemplo, os que estão em fase terminal de câncer, os que estão com HIV, as outras situações? Para mim é isso, né? O que eu falo aqui é em relação à própria, talvez, inconstitucionalidade dessa, na sua fala, daquilo que a senhora falou, quando a senhora fala que a legislação ela segue uma hierarquia. Conselheira, existe constitucionalidade e a recomendação já começa com a lei que regula o processo administrativo na administração pública. E lá dentro desse texto, a senhora pode perceber que a questão prioridade é uma questão muito relativa em relação ao que está acontecendo naquele exato momento. Porque, por exemplo, eu chego para ser atendido no Hospital Getúlio Vargas, a lei já me garante prioridade do atendimento pelo fato de eu ter uma deficiência. Só que tem uma pessoa que chegou com uma fratura exposta. Naquele momento, ele é a prioridade, não sou eu. Então, ele se sobrepõe a mim. Então, isso aí, a constitucionalidade, ela já está sendo mencionada no início. E, senhor presidente, eu estou aqui com a mudança do texto. A hora que quiser que eu faça a leitura como sugestão, depois que acabar a discussão, já está aqui a sugestão. A minha preocupação é a mesma da Marcivana. E também era um ponto que eu ia falar lá no comunicado dos conselheiros, que era a intenção, porque o CISREG ele é um problema. A maior reclamação dos usuários a respeito dos CISREGs é imensa. Então, eu ia colocar de a gente trazer o responsável do CISREG numa reunião nossa, ou aqui mesmo no Conselho, para ser sabatinado por nós, conselheiros. E a gente ia tirar várias dúvidas sobre isso, porque isso é um gargalo que não vem de hoje, é de muitos anos. Então a reclamação é grande, tem gente que está há anos na fila do CISREG e não consegue nada, não consegue uma consulta ou exame. Então é uma pauta que é urgente que a gente traga como pauta para o Conselho, trazendo o responsável do CISREG aqui. Então é uma preocupação que eu também tenho. É importante, claro, com os nossos deficientes, mas isso é preocupante também com os outros que estão morrendo numa fase terminal. Mas eu concordo com tudo isso também. Mas a preocupação é essa, né? Que vamos numa reunião, a mesa diretora está aí, colocar essa pauta do CISREG, trazer o responsável aqui para ser sabatinado por nós. Contemplar a fala da conselheira Guadalupe. Eu sou conselheira Sheila e eu estou aqui também relatando o fato de que o índice de pessoas que esperam nas grandes instituições de saúde de alta complexidade, vou colocar aqui o João Lúcio, né, para fazer um procedimento cirúrgico, estão lá na fila do corredor aguardando, né, a questão do sistema de regulação, do CISREG. Anteriormente, eu estive há algum tempo lá na Central de Regulação e a gente
percebeu a questão do sistema que funciona o CISREG. As próprias pessoas que estão lá dizendo a dificuldade que o sistema tem, os próprios servidores, os próprios técnicos, né? Então, essa pauta é pertinente na questão de que essa representação do sistema de regulação possa vir aqui e a gente possa pensar estratégias, sugestões, para que muitas pessoas não venham chegar a óbito. Essa semana agora morreu um senhor esperando na fila do CISREG para a questão do procedimento cirúrgico. Quero parabenizar a bandeira de luta do PCD, porque a gente sabe que é uma questão crítica, a pessoa que não tem a situação de poder se locomover, está com uma deficiência, imagina aqueles que estão esperando em leito de hospital pela questão da viabilização do sistema de regulação. E não foge muito na questão da pandemia, porque o sistema de regulação esteve lá porque precisava viabilizar pelo Sistema Único de Saúde a questão do sistema dessa situação do CISREG. Então, realmente, eu considero aqui a fala das conselheiras, da Marcivana, da Guadalupe, na questão dessa sabatina, da gente poder chamar essas pessoas que estão aí e ouvir, porque a gente só sabe as coisas, eu queria dizer aqui para os demais conselheiros, para todos nós, quando a gente escuta realmente o gargalo onde ele está aferindo a vida, e também as pessoas que estão na linha de frente dessa questão, ok? Conselheiro Ronaldo. O conselheiro Ronaldo vai pôr o texto que é para fazer a alteração e após a fala dele a gente vai colocar em votação. Muito bem, senhor presidente. Uma coisa não exime a outra. Não é porque o CISREG tem problema que a gente vai deixar ele criar uma recomendação que possa abrir a possibilidade de uma discussão que é extremamente importante. Bom, a sugestão é, lá na recomendação, no item 1 da recomendação, no final já, isso. Muito bem. Mas aí Garantir prioridade. E tá de massa. Ok? Depois de prioridade, a gente começa a mudar o texto aí. Eu peço que bote outra letra para que os conselheiros possam ver a diferença dos dois textos e poderem, assim, fazer uma análise melhor. Bota um azul, por exemplo, quem sabe? Isso. Aí. Prioridade, né? Na tramitação dos processos de solicitação de serviços, de marcação de consultas, vírgula, exames, vírgula, insumos, dentre outros, e continua ali com vistas à sinalização ao resto do texto. Suprime essa, aí eu sugiro que bote e sublinhada essa parte, aos serviços até processos, aonde é para suprimir, pronto. E aí continua tudo do jeito que está. Essa aí é a sugestão.
aí a gente não pode mudar, porque este texto está exatamente igual ao que cita a legislação federal. Então, se eu incluir altas habilidades aí, eu estou mudando o texto da lei. Ainda que não esteja sendo mencionada a lei, todos que conhecem essa lei sabem que esse texto é dela. Então, eu não posso fazer isso. Eu posso até criar um outro considerando, e o conselheiro Bardoni, colocando altas habilidades, né? E também a questão da doenças graves, né? Mas não pode mudar esse texto aí, porque é o que está na lei. Só voltando na minha alteração, lá no final, aí eu gostaria de fazer a leitura de como eu vi o item. Que apresente com a maior gravidade possível um instrumento legal que visa garantir prioridade na tramitação dos processos de solicitação de serviços de marcação de consultas, exames, insumos, dentre outros, com vistas à sinalização de prioridade máxima para preceder a tramitação, prioridade máxima para preceder, e o operador de sistema seja notificado imediatamente sobre a fluidez na tramitação do processo administrativo em sua demanda diária. Talvez possa melhorar, só abre a concordância aí, né? Porque tem 2D, talvez só isso mesmo que precisa, e o resto está dando um recado bem dado aí. Em regime de votação, ao serviço de marcação de consultas e exames e insumos, além da tramitação de pessoas, o conselheiro Ronaldo André está pedindo que suprima essa parte. Em regime de votação, quem concorda? Essa que eu acabei de ler, está sublinhada. Aos serviços de marcação de consultas e exames e insumos, além da tramitação de pessoas. Essa parte o conselheiro está pedindo para... Quem concorda? Quantos? Aprovado. Em regime de votação, agora vamos botar em votação a recomendação. Em votação, quem concorda com a recomendação de número 01/2020? Aprovado. Vou retirar agora. Retira agora. É isso? Conselheiro Ronaldo, está contemplado? Só para contagem de voto de novo, quem é a favor, levante a mão para a gente conferir. Não. 9 votos. Tem alguém ao contrário? Abstenção? Então, aprovado. Vamos para o item. Só um segundo. Eu quero aqui parabenizar o SES pelo trabalho dessa recomendação. E também eu quero aqui, nesse momento, pedir aos conselheiros uma salva de palmas para a nossa secretária executiva, que teve todo esse trabalho de redigir. O item 5 foi retirado de pauta, vamos para a pauta extra. Extra pauta. Processo de número
5, eu pedi que no momento não fosse retirado, quando chegasse nele, eu teria algumas informações sobre esse processo. Item 5. Memorando de número 17/2020, DGRH Suzano. 17/9/2020, solicita aprovação aos projetos de plano de trabalho conforme a recomendação do Departamento de Gestão de Trabalho, da Educação à Saúde. Apresentação do conselheiro João. Não, só queria reforçar o seguinte, que a coordenação, né, da Comissão de Comunicação, Informação e Educação Permanente, se não for uma informação e comunicação primeiro, agora não esqueci. Mas a comissão foi procurada pelo senhor Davi Araújo da Cunha, né, para que ela pudesse estar junto na construção da minuta que trata sobre uma política, né, de educação permanente no estado do Amazonas. Porque o Amazonas é um dos únicos estados que ainda não tem uma política específica no estado para discutir a questão da educação permanente. Então, eu fui procurado enquanto coordenador, participei de uma reunião com eles, inclusive expus isso na reunião que nós tivemos essa semana da comissão. E